sejam todos muito bem-vindos ao podcast da APM Regional São Bernardo do Campo, Diadema. Hoje temos a honrosa presença do reitor do Centro Universitário Faculdade de Medicina do ABC, professor doutor Fernando Luiz Afonso Fonseca. Ele foi eleito para a gestão de 2026 a 2029, farmacêutico bioquímico com habilitação em análises clínicas, mestre e doutor em medicina pela Faculdade da USP, um pós-doutorado pelo Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa e pós-doutorado pelo Roche Center for Medical Genomics, na Basileia Suíça, Hoffmann, La Roche. Professor titular da disciplina de análises clínicas do Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina do ABC. Colaborador da Faculdade de Medicina do ABC há 29 anos. Foi eleito, então, para a gestão 2026-2029. Professor Fernando, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Temos uma imensa honra de recebê-lo hoje aqui. E gostaríamos que o senhor fizesse as suas considerações iniciais. Bom, vou te chamar de você, Tereza. Eu primeiro agradecer a oportunidade, o convite de estar aqui hoje. Eu acho extremamente importante uma associação tão longa, tão importante para a região, fazer um convite para o centro universitário para que a gente possa falar um pouquinho do que a gente já fez e do que a gente pretende fazer. Eu acho que é o nosso objetivo a gente se aproximar cada vez mais das associações, né? Nós temos vários alunos que não conhecem as associações, que precisam conhecer, temos colaboradores que precisam se aproximar das associações, e eu acho que essa é uma oportunidade para que a gente possa fazer bons projetos juntos. Muito obrigado pela oportunidade. Nós é que agradecemos, professor. Vamos iniciar, então, a sua entrevista, a sua colaboração com a Associação Paulista de Medicina, respondendo à primeira pergunta. Ao assumir a reitoria em 2026, quais foram as principais prioridades estabelecidas para o início da sua gestão? Bom, nós tivemos algumas prioridades elencadas nesses 3 primeiros meses, né? O primeiro deles foi a gente restabelecer a boa convivência com a nossa mantenedora, né? Assim, a gente vem de várias discussões, né, do passado que ficaram um pouco complicadas ao longo do tempo, e que a gente reconhece que a Fundação do ABC, ela não vive sem o centro universitário ele não vive sem a Fundação do ABC, por conta dessa ligação umbilical. Então, aproveitando também que há uma nova gestão na Fundação do ABC, nós, tanto o Centro Universitário quanto a Fundação do ABC, nos imbuímos no intuito de nos juntarmos, né? Estarmos todos com os mesmos objetivos, termos todos a mesma missão e juntos fazer, tanto da Fundação do ABC quanto do Centro Universitário, maiores ainda, né? A gente sabe a importância da Fundação do ABC hoje, com o seu braço Organização Social de Saúde, o bom serviço prestado, mas também tentar, nesse contexto, lembrar que ele tem um braço universitário, né, que ele tem um centro universitário agora com 11 cursos que precisa fazer parte desse ecossistema. Então, acho que esse foi o nosso primeiro objetivo, né? O restabelecimento de uma boa relação, de uma boa convivência com a nossa mantenedora. Sem dúvida. A Fundação do ABC aqui na região, ela se confunde com a municipalidade, com a saúde, a presença dela é fundamental. A gente sabe que hoje acho que é impossível pensar em saúde dos municípios sem a Fundação do ABC, né? Então, e a gente acha também, né, eu acredito que também sem o centro universitário, né, já que nós somos a mesma coisa.
Verdade. Professor Fernando, quais são os principais eixos, então, desse planejamento estratégico da sua gestão? E como eles se conectam com essa missão, né? E os valores do Centro Universitário Faculdade de Medicina do ABC? Olha, pegando a carona, né, nos objetivos, na missão da Organização Social de Saúde, é qualificar a assistência, né? Eu acho que o centro universitário ele tem como objetivo, ele tem como função a qualificação da assistência. Como? Prestando, ajudando a prestar a fundação a prestar um bom serviço e qualificando quem está lá na ponta, né? O médico, o enfermeiro, o farmacêutico, o fisioterapeuta. Acho que a gente sabe fazer bons médicos, a gente sabe fazer bons enfermeiros, a gente sabe fazer bons farmacêuticos. Então a gente pode devolver essa boa mão de obra para a fundação do ABC. Então, um serviço qualificado precisa de um campo de estágio qualificado, né? Então, esse é um eixo principal que a gente vem discutindo com a fundação do ABC em nos mantermos nos hospitais onde ela é a administradora, que a gente faça o nosso ensino e também uma assistência qualificada, né? A gente sabe que uma boa formação médica, uma boa formação das outras carreiras depende de um bom estágio. E também a fixação desse futuro profissional depende de um bom estágio. O aluno que passa num hospital em que ele percebe que existe uma diferenciação no atendimento e que existe que isso faz parte da sua formação, ele vai querer trabalhar naquele hospital, ele vai querer ser um servidor para a fundação do ABC. Se isso não acontece, ele não vai ficar no município, não adianta nada a gente ter um centro universitário de excelência, com carreiras tradicionais, com cursos bem avaliados e a gente não ter esse profissional para a nossa região, né? Vale lembrar que a nossa região é uma região extremamente importante para o nosso país, né? A terceira população economicamente ativa do país. Nós temos importantes serviços na nossa região e que merecem pessoas destacadas para prestarem esse serviço. Então essa faz parte do nosso planejamento estratégico. Melhorar a pesquisa, né? Eu acho que a pesquisa bem qualificada, ela traz a inovação, e a inovação ela precisa ser bem pensada com os gestores da região, né? A gente precisa inovar para a nossa região, a gente precisa inovar para os problemas dos municípios, para os problemas das cidades que compõem os municípios, que a Fundação do ABC acaba prestando o serviço. Então, a Fundação do ABC traz o problema que é do município, a gente pensa esse problema e tenta mostrar uma inovação. Então, esses são os pilares do planejamento: pesquisa, inovação, bons campos de estágio e a assistência qualificada. Isso é fundamental, né, professor? Exato. A qualificação, eu acho que é fundamental para qualquer tipo de assistência, para qualquer tipo de centro universitário, né? Exato. É um gold standard, né? Exato. Professor, quais foram, então, ou estão sendo agora, né, os maiores desafios enfrentados aí nesse início de gestão, especialmente no contexto financeiro e institucional? Financeiro, nós temos uma receita muito bem distribuída no centro universitário, né? O centro universitário ele tem a sua receita, ela vem das mensalidades de todos os cursos e também de tanto da graduação quanto da pós-graduação. Nós temos uma parte da receita que vem desse serviço prestado, né, do centro universitário para os municípios da região, para a fundação do ABC. Então, por exemplo, o laboratório clínico, por exemplo, o serviço de hemodinâmica, por exemplo, os serviços de clínica médica que a gente faz para os hospitais que são administrados pela fundação do ABC na região e também fora dela, né? Vale lembrar que a Fundação do ABC, hoje, ela é uma organização social de saúde que está no estado todo, né? Acho até que
pleiteia aí para o país todo, o que para a gente é muito bom, porque a gente pega carona nessa prestação de serviço e acaba qualificando essa assistência prestada pela Fundação. Então, o nosso maior desafio é, de novo, a questão financeira, que é bem organizada. Só que a gente sabe que os municípios possuem problemas de caixa, principalmente no final do ano, né, no planejamento do começo do ano seguinte, que é esse momento que a gente viveu há 3 meses atrás, e receber o serviço que é prestado para os municípios. Então, isso está sendo um desafio muito grande. Nós entendemos as dificuldades financeiras, entendemos que é um ano de muitos desafios, ano eleitoral, né? Ano para presidente, eleição para presidente da República, eleição para o governo do estado, deputados federais, estaduais. É um ano de Copa do Mundo, né? Então é um ano com muitas expectativas, mas que a gente tem as nossas obrigações. Então isso é uma situação que a gente vivencia. Por outro lado, a questão a divulgação do Enamed para nós foi muito boa, porque nós somos um curso que foi muito bem no Enamed. Nós tiramos uma nota 4, mas foi a melhor nota 4 de todos os 4 de todas as instituições que participaram, que ficaram nessa faixa. Por 0,02 nós nos tiramos a nota 5. É muito pouco. Né? O que faz a gente, que é bom, porque faz a gente buscar os 5, né? Claro. Mas, ao mesmo tempo, isso é um desafio muito grande, porque até pouco tempo atrás nós éramos a única escola, né, de medicina, uma das poucas escolas de enfermagem, uma das poucas escolas de farmácia, uma das poucas escolas das outras carreiras, e hoje a gente tem uma concorrência enorme, sobretudo na medicina. E aí vem o nosso desafio, né? Tentar, de alguma maneira, ser exclusivo em alguns equipamentos de saúde para a gente manter a tradição da boa qualidade, da boa formação dos nossos futuros profissionais. E isso, às vezes, não vai de encontro com a política da gestão, né? A política de algum determinado município. Então a gente precisa sentar, negociar, confluir os objetivos. Sim. E lembrar que o centro universitário ele foi instituído por lei de cada município, portanto, os municípios são donos e possuem responsabilidade em cima do centro universitário. Então esse está sendo um desafio importante que combina com a parte financeira, é claro que também combina com a parte econômica. Certo. É muito importante, né? Saber que são os 3 municípios, Santo André, São Bernardo e São Caetano, são os municípios instituidores, exato, né? Da Fundação ABC. Com lei feita no município de Santo André, com lei feita no município de São Bernardo e no município de São Caetano. Então, nós temos um dono, né? Que é uma fundação que foi formada para ter um curso de medicina lá há 60 anos atrás. E que depois de 30 anos resolveu ter também o curso de farmácia e enfermagem. E esse ano nós estamos completando 20 anos no curso de fisioterapia, terapia ocupacional e nutrição. Então os cursos mais novos já têm 20 anos, né? Que é uma escola que se especializou, é um centro universitário que se especializou nas carreiras da saúde. Né? E eu não tenho dúvida que os profissionais de todas as carreiras formados no nosso centro universitário são motivo de muito orgulho. A gente tem aí ex-alunos que já são professores das universidades públicas federais, ex-alunos que estão fora do país pesquisando em cargos de destaque e assim por diante. Então, a gente precisa continuar fazendo esse bom trabalho e, para continuar fazendo esse bom trabalho, a gente precisa que os municípios lembrem que eles possuem um centro universitário exclusivo para eles, né? E que, se a gente caminhar junto, vai ser bom para o município e muito bom para o centro universitário. E para a municipalidade. E não tenho dúvida que para a região, exato. Eu acho que a nossa missão é sempre formar uma pessoa que tenha
um olhar diferenciado para a população, né? Então, quem sai ganhando é óbvio que é a população da região, né? A partir do momento que ela tem ela recebe um serviço de boa qualidade, porque a gente sabe que o ensino hoje ele precisa ser contextualizado, né? Ele é baseado em competência, ele é baseado em habilidade. E nada melhor do que isso aconteça na nossa região, né? Diretamente para a nossa população. É claro. A população é sempre em primeiro lugar. A Exato, vocação é a exato. saúde. É a né? nossa função, é a nossa função. Acho que um centro universitário com vocação em saúde, ele tem que ter como objetivo o bem-estar da população. É assim, a entrega de um bom serviço, de um bom profissional que vai prestar um bom serviço para a nossa população. Sem dúvida. Professor, na sua visão, qual é o papel das parcerias institucionais para o desenvolvimento do Centro Universitário Faculdade de Medicina da ABC nos próximos anos? Eu acho que, eu tenho falado isso, a gente teve a oportunidade de participar de uma reunião de reitores de todas as escolas, de todas as universidades, centros universitários e faculdades da nossa região, promovido pelo Diário do Grande ABC, o que é muito importante. Por quê? Nós temos hoje uma oportunidade de fazer um curso de Direito em Saúde. Nós temos a Faculdade de Direito em São Bernardo. Né? Por que não nos juntamos e fazemos? A gente sabe saúde, a Faculdade de Direito sabe direito. Né? A mesma coisa com o Instituto Mauá, a mesma coisa com a FEI. Então, a região tem excelentes escolas, né, que se juntarem, com certeza vai entregar o que é de melhor para a população, vai entregar o que é de melhor para os municípios. Então, o papel das instituições é nós nos unirmos para fazer o que é de melhor para a região. E eu acho que o Diário do Grande ABC, né, sendo um veículo de comunicação da região, ele percebeu isso e, felizmente, colocou todos nós em uma reunião, e agora a gente tem uma reunião mensal para conhecer primeiro a casa do outro, para a gente estabelecer ligações que vão entregar soluções para os municípios. A mesma coisa direto com o gestor municipal. Né? Quais são os problemas que o município apresenta que o centro universitário pode apresentar uma solução. A mesma coisa com as associações. Né? Sim. Então, o porquê não a gente não se juntar com as associações para programas de educação continuada, programas de educação permanente, né? Para trazer de novo aquele profissional que às vezes está afastado, né, de uma reciclagem. Né? A gente junta uma associação que tem acesso a esse profissional com o nosso com a possibilidade do nosso ensino. Sim. E todo mundo ganha, né? O profissional sai reciclado, a gente junta-se com essas associações, a gente tem um fortalecimento da educação local, um fortalecimento da educação permanente. A gente sabe que é difícil as pessoas se manterem atualizadas, né? Hoje existe um estudo que eu gosto muito de citar. Na nossa época, quando a gente se formava, a gente levava mais ou menos 10 anos para ficar, para esquecer aquilo que a gente tinha aprendido, para ficar desatualizado. Hoje, isso são 45 dias. Uma pessoa que se forma hoje, ela se desatualiza em 45 dias. Né? Por quê? A quantidade de informação, a quantidade de plataformas que nós temos são enormes. Né? Então, as possibilidades são inúmeras. Mas a gente precisa fazer com que isso chegue em todas as pessoas. Né? A atualização tem que chegar em todo mundo. Claro. Então, uma das formas que a gente consegue melhorar isso é estabelecendo relações com associações, como, por exemplo, a Associação Paulista de Medicina. Isso é fantástico. Essas pontes, né, a serem construídas são fundamentais para que o profissional saia fortalecido, reciclado, e que ele ganhe, e que, com isso o paciente também ganhe. Dá mais segurança para ele, né? O município ganha, o paciente ganha. Eu acho que é um tipo de ponte que une
e o produto é muito bom. A gente sabe que o que acaba sendo gerado é um bom produto. Então, acho que isso é uma busca que a gente tem feito de melhorar as nossas conexões em todos os sentidos, né? Para que a gente consiga permear em todos os meios e sair do intramuros e mostrar o que nós somos e nos juntar com aqueles que também fazem um bom trabalho na nossa região. Tanto no direito, como na engenharia, na saúde. Nas tecnologias, em tudo. Nós temos excelentes escolas, eu acho que a região é uma região privilegiada, né? A gente tem inúmeros exemplos, né, de boas escolas, de boa formação, que à luz do que aconteceu no centro universitário, para fixar pessoas aqui também, fizeram com as engenharias, fizeram com as tecnologias, e a gente precisa aproveitar essas boas formações para que a gente entregue coisas boas também para a nossa região, para o munícipe, para o gestor e para todos aqui que possuem o objetivo de melhorar a nossa região, que, como eu disse, é extremamente importante para o nosso país. É um PIB muito muito alto, importante, né? Uma população, a terceira população economicamente ativa do país, São Paulo, Rio de Janeiro, depois vem a região do ABC, né? As 7 cidades, né? Que hoje é a região das 7 cidades. É verdade. Então é uma região diferenciada, né? E principalmente por conta das escolas que tem aqui, por conta das universidades que tem aqui, dos centros universitários que tem aqui. Perfeito. Professor, outra pergunta. Quais são, então, essas iniciativas, esses projetos de inovação que o senhor pretende implementar, então, para fortalecer justamente o ensino, a pesquisa e a extensão universitária nos próximos anos? Boa pergunta. Como eu disse, estar mais próximo da população, né? Eu acho que há pouco houve uma lei federal de colocar uma porcentagem da carga horária de algumas disciplinas em forma de extensão. Então, isso nos aproxima ainda mais da comunidade. A gente vem fazendo isso muito bem. Pensando em inovação, nós temos... a gente propôs um núcleo de inovação, sustentabilidade e pesquisa, um núcleo interdisciplinar, entre todo o nosso centro universitário, pensando que inovação, sustentabilidade e pesquisa não pode ser restrito só a uma determinada pró-reitoria. Tem que ser para todo o centro universitário. Qualquer um pode inovar, qualquer um tem que pensar sustentabilidade, qualquer um pode fazer pesquisa, né? E para isso precisa, às vezes, ser ensinado, né? Precisa ter um regramento e assim por diante. Então, nessa questão da inovação, nós lançamos, né, no começo da nossa gestão, nós fizemos um projeto pedagógico de um curso de inteligência artificial na área da saúde, que foi aprovado em tempo recorde no MEC, né? É um curso tecnólogo de 2 anos e que vai começar agora no meio do ano. A gente tem uma lista de intenção de pessoas que pretendem fazer o curso, são 50 vagas no curso matutino e 50 vagas no período noturno. E nós temos mais de 300 pessoas inscritas para fazer o curso. Que maravilha! Porque há uma necessidade enorme do Brasil de ter pessoas formadas em inteligência artificial. Inteligência artificial na área da saúde, então, mais ainda. Porque se confunde inteligência artificial com tecnologia da informação, ou então em saber usar o chat GPT. Não é isso. O curso vai muito além disso, né? A gente precisa solucionar problemas a partir da inteligência artificial. Saber usar a inteligência artificial ao nosso favor. Como uma ferramenta... Como uma ferramenta boa, como uma boa ferramenta para uma boa assistência, né, para uma boa formação e assim por diante. Então, essa inovação que a gente divulgou tanto durante as eleições do ano passado, ela se inicia com um curso e com um núcleo para que a gente tenha
uma distribuição desses assuntos em todo o centro universitário. E em conjunto com a fundação, e em conjunto com os municípios. Então, o município de Santo André, eles montaram um centro de inovação fantástico. Quando você visita, parece que você está em outro país. Dá um orgulho muito grande daquilo ser um espaço feito por um município e que a gente está se aproximando agora para tentar pensar juntos em modelos de inovação para a área da saúde, junto com o gestor municipal, junto com o Hospital Estadual Mário Covas, junto com os outros equipamentos municipais. Então, nesse objetivo que nós temos hoje de trazer a inovação. E aumentar a pesquisa. Né? A pesquisa clínica, hoje, no Brasil, o Brasil ele tem uma possibilidade de aumentar a sua participação na pesquisa clínica por conta das leis que foram recentemente aprovadas. Então, a gente tem a participação do Brasil hoje no mundo em relação à pesquisa clínica de 2%. Com a nova lei, que, ao que parece, vai desburocratizar sem perder a ética, né? Sem perder o objetivo da pesquisa, o Brasil vai ter uma contribuição maior ainda no mundo. E a gente faz pesquisa clínica há quase 30 anos. Né? E a gente sabe fazer pesquisa clínica, sabe fazer bem pesquisa clínica. E uma forma de trazer inovação para a instituição é fazendo pesquisa clínica. Né? Certo. E isso traz inovação de maneira rápida e, melhor ainda, de maneira financiada, bem planejada. Então, uma outra forma da gente trazer inovação é aumentar a participação do centro universitário, pegando carona nas possibilidades que o Brasil vai ter também de aumentar a sua participação na pesquisa clínica. Então, a gente vem conversando com as indústrias, várias reuniões, mostrando a nossa capacidade e para que a gente seja um receptor de bons estudos. Para vocês terem uma ideia, atualmente a gente tem em todas as especialidades mais de 40 estudos em andamento e quase 20 em fase de avaliação. E isso para a gente traz recurso, traz inovação. Certo. E ainda por cima traz possibilidades da gente poder fixar recurso humano. Então, a gente sabe hoje que a área de educação ela é pouco visada, né, pelo profissional que se forma hoje. As pessoas têm outros objetivos. E uma forma dele continuar no centro universitário é fazendo pesquisa clínica, porque ele vai ser bem remunerado para isso, ele vai receber uma inovação, né, vai receber algo que está sendo descoberto agora de maneira rápida, e ele ainda vai ficar no centro universitário trazendo mais inovação, fazendo mais pesquisa clínica, entregando mais possibilidades para o centro universitário. Que bom. Boa notícia, professor. Isso é muito bom. Esse curso, né, de tecnologia. Isso, é um tecnólogo de inteligência artificial focado na área da saúde. É o único curso tecnólogo que tem. Nós tivemos uma boa aprovação pelo Ministério da Educação, um bom desejo de desempenho do Ministério da Educação, que foi muito bom. Foi muito bem avaliado, e a gente espera que isso faça uma diferença boa também naqueles que vão ser formados nesse curso. E a previsão de início? Agora, no mês de agosto, nós vamos ter o primeiro vestibular no mês de junho, final do mês de maio, começo do mês de junho, para que a primeira turma comece no mês de agosto. Que bom. Parabéns, professor. Obrigado. Acho que a inovação é uma condição necessária para qualquer centro universitário, né? E eu acho que com esse curso a tendência é cada vez mais conquistar mais alunos e divulgar, né, essa inovação. É importantíssimo isso.
Professor, o senhor acompanha, então, essa instituição há quase 3 Exato, décadas. exato. 3 décadas, isso é muito tempo. O que a Faculdade de Medicina do ABC perdeu ao longo do tempo e o que ganhou nesse processo de transformação para um centro universitário, então? Bom, ela perdeu algumas coisas por conta do tempo, né? Alguns professores queridos, né, que nos deixaram, que isso a gente não pode deixar de lamentar, né? Eu sempre gosto de lembrar do professor Borrelli, né, que eu acho que muito o que a gente é hoje é graças ao trabalho do professor Borrelli, do Dr. Geraldo, né, que foi o presidente na época que ele foi o diretor, do Dr. João Alac, que era o diretor executivo da fundação. Então, alguns não estão mais aqui, outros não estão mais desempenhando essa função. Então, acho que o tempo é uma coisa que a gente tem que aprender a lidar, é inexorável. Então, isso a gente perdeu. E a gente perdeu a exclusividade, eu acho que em alguns locais, né, de estágio, por conta desse aumento de cursos de medicina. Né? Isso já acontecia nas outras carreiras, né, quando a gente teve a instalação de algumas escolas aqui na região, mas não acontecia no curso médico. E nos últimos 10 anos, nós tivemos aí mais 4, 5 cursos na nossa região. E é claro que isso acaba abalando um pouco as nossas estruturas, porque um hospital que era exclusivo para que os nossos alunos e nossos professores fizessem o internato, ou então até mesmo a residência, agora a gente tem que dividir, né? E a divisão, às vezes, ela acaba sendo não conforme a questão educacional, mas conforme as necessidades, né, de você atender aquele grupo de alunos, aquele grupo de professores. E é claro que isso nos assusta um pouco, né? A gente percebeu que as escolas que foram bem no ENAMED são escolas que têm um bom internato, né? São escolas que têm uma quantidade de professores razoável para um número de alunos, né? Uhum. É escola que tem residência médica, né? É escola que tem... Isso saiu um estudo agora há pouco tempo, que foi divulgado na semana passada, mostrando o perfil das escolas, qual a diferença das escolas que tiveram nota 4 e 5 daquelas escolas que tiveram nota 1 e 2. Primeira diferença, número de professores, né? A quantidade de professores. Então não dá para você ter um professor que dá aula de tudo, né? Não dá para você ter para ignorar as especialidades, não dá para ignorar as expertises, as especificidades, né? Isso em todas as carreiras. Então a gente tem, felizmente, bons professores, né? Que eu acho que isso... E a gente consegue fazer bons cursos, mas a gente precisa ter bons locais de estágio. Então, essa perda da exclusividade nos assusta um pouco, por conta de que agora tem uma preocupação. O ENAMED mostrou que não adianta ter um monte de escola de medicina, que não adianta formar um monte de médico que a qualquer custo, né? O que vai ser? Nós vamos ter vários médicos que não vão ter especialidades, mas eles vão trabalhar, eles vão atender a população. E qual é a qualidade do atendimento desse médico que vai atender a população, do enfermeiro, e assim por diante? Então eu acho que isso é uma das coisas que nós perdemos e que a gente precisa, de alguma maneira, mostrar que a gente sabe sim dividir o espaço, mas que a gente precisa ter alguns privilégios, porque nós estamos aqui há 60 anos e os nossos donos são os próprios municípios. Então, acho que isso vale a pena, às vezes, a gente sempre lembrar, sempre, né? sempre reivindicar. Né? Nós temos donos e nós temos que primar, né, por brigar por esse privilégio. Né? Eu acho que isso é importante a gente ressaltar. É um grande privilégio mesmo. Exato. Ter esses 3 municípios e fazer com que esses 3 municípios, enfim, sejam os agregadores da pesquisa, do ensino do Centro Universitário
Faculdade de assistência Medicina do ABC, qualificada, né? Eu acho que o centro Qualificar. universitário ele tem que traduzir para o município uma assistência qualificada. Acho que Correto. acho que o sonho de todo município, de todo gestor municipal, é ter uma faculdade, é ter um centro universitário, né? Imagine o nosso centro universitário, o quanto não é cobiçado, o quanto a gente não é convidado para ir para outros municípios que nada tem a ver com a instituição do centro universitário. O tempo todo a gente recebe propostas, mas não. A gente tem a instituição do município feita por esses municípios, a instituição do centro universitário feita por esses municípios, que, de uma certa maneira, às vezes precisa relembrar, né, resgatar, que possuem a função e a missão de manter e guardar o centro universitário. Eu acho que isso é um desafio enorme, né? Enorme, sem dúvida. Mas com boa conversa, eu acho que a gente vem mostrando a importância, né, e a diferença que é você ter um centro universitário desse tamanho, né, dessa monta, exato, que a gente tem aqui na nossa região. É muito forte. Professora, a força histórica, então, da Faculdade de Medicina do ABC sempre esteve ligada à assistência. Exato. Sempre. Como está essa relação hoje com os municípios e instituições e a rede pública regional? Vem melhorando. A gente, conforme eu disse há pouco, a gente vem lembrando da importância, né, do centro universitário. Acho que alguns serviços eles aconteceram a partir do centro universitário. A gente estava discutindo antes de começar o nosso podcast, não tinha serviço de oncologia no município, né? Quem começou o serviço de oncologia? O centro universitário. Não tinha um serviço de patologia. Quem começou o serviço de patologia? O centro universitário. Então, eu acho que isso tudo precisa ser resgatado, né? Eu acho que o centro universitário, a partir do curso de medicina e depois os outros cursos aprenderam com a medicina a fazer uma assistência, né? Então a gente, o centro universitário ele tem um tripé: a graduação, a extensão e a pós-graduação e a pesquisa. E eu digo que a nossa extensão ela sempre foi muito forte, né? A nossa ligação com a comunidade sempre foi muito forte. Muito forte. Nós temos um ambulatório que atende 14 mil pessoas por mês, né, dentro do nosso campus. Isso é muito bonito. Né? A gente tem, no dia a dia na nossa instituição, nós temos professores, nós temos alunos, nós temos colaboradores de todas as formações e nós temos paciente, né? E nós temos acompanhantes de pacientes. Então, é difícil administrar isso no dia a dia, eu confesso para vocês, né? Porque a gente tem vários desafios, segurança, organizar quem vai para onde, né? Quem fica onde, mas ao mesmo tempo isso é muito bonito da gente ver essa sintonia entre todas essas pessoas, né? Paciente, acompanhante de paciente, professor, aluno, colaborador. É um ecossistema mesmo, né? Que eu acho que não é todo lugar que tem, né? Então isso é uma coisa que precisa ser enaltecida e tem que ser lembrado. De quarta-feira, hoje é um dia, você chega às 7h30 da manhã, você não consegue estacionar o carro, porque geralmente é um dia que tem muitos atendimentos nos ambulatórios. Existe um serviço prestado junto ao Instituto de Criminalística, que a gente faz junto com a OAB da região, né, que é o teste de paternidade. Então, é muita gente vindo de vários lugares e que culmina, que dá a força que o centro universitário tem hoje, né? Então, acho que isso é o reconhecimento da população do centro universitário, da Fundação do ABC, é muito forte. A gente não pode perder isso. A gente tem que, pelo contrário, enaltecer cada vez mais isso, fortalecer cada vez mais isso e entregar para a população o que é sempre de melhor, né? Como eu disse lá no comecinho da nossa conversa, acho que o nosso foco é a população. A gente tem uma assistência qualificada para a nossa população. É o paciente, né? Em primeiro lugar. É o paciente, né? Exato. Qualificar todos os profissionais para que o paciente
saia ganhando, seja Exato. bem atendido, bem diagnosticado, medicado. Exato. Né? E o paciente reconhece isso, porque quando a gente é tirado ou perde algum campo de prática e algum professor com os seus alunos, ele não consegue mais aquele local, o munícipe vai lá e reclama na página do município por que o doutor fulano de tal não está mais naquela UBS, que ele atendia tão bem a gente, e ele atendia com um monte de médico, com um monte de estudante. A população reconhece isso, ela sabe que onde a gente está existe uma diferença. Tem qualidade. Tem qualidade, exato. Isso é engrandecedor. É engrandecedor, né? É engrandecedor e não pode... Tem que ser divulgado. Não pode ser perdido, não pode ser minimizado, tem que ser divulgado, porque eu acho que isso é um bom exemplo de como a gente se aproxima da comunidade. Né? A gente tem um muro, tem sim, mas a gente tem 14 mil atendimentos. Se você multiplicar isso por 2, 3 acompanhantes, imagine a quantidade de pessoas que nós não temos por dia lá. Isso é muito bom. Eu gosto muito. Como eu disse, apesar dos desafios que a gente tem, né, de segurança, de organização, mas isso faz uma total diferença. Né? O nosso aluno, ele está lá para assistir aula e ele vê no corredor do outro prédio um monte de gente esperando para ser atendida, que vai ser atendido pelo professor, que ele tem aula na sala de aula, que vai ser atendido pelo enfermeiro, que ele tem aula na sala de aula. Então isso faz uma diferença enorme para os nossos alunos, para a formação da nossa gente. A prática é fundamental, exato, né, professor? Exato. Ainda mais a prática. Existem os livros, né? Exato. A gente obrigatoriamente tem que saber, tem que ler, mas a prática também é fundamental. Exato. É fundamental. E, professor, qual que é a mensagem? Finalmente, a gente, né, conversamos bastante e o senhor pôde explicar aí muito didaticamente, né, toda a sua missão, todos os seus objetivos na sua gestão. E eu gostaria de saber, então, qual é a mensagem, professor, que o senhor gostaria de deixar, então, aqui para os alunos, para os docentes, colaboradores e egressos nesse início de gestão. Eu acho que a faculdade, né, o centro universitário, ele tem uma diferença dos outros locais, né? Eu já trabalhei em muitos locais, trabalho em outros locais. Eu falo que o melhor lugar para trabalhar é o Centro Universitário FMABC. Primeiro, porque a gente tem liberdade, né, para trabalhar, para fazer um bom trabalho. E segundo, que a gente não só ensina, a gente ensina e ensina o aluno a ter amor pelo próximo, a gente tem empatia, a gente não forma só bons médicos, bons enfermeiros, bons farmacêuticos, nós formamos boas pessoas. Né? Então eu acho que a gente precisa continuar fazendo isso. Né? E a gente só consegue continuar fazendo isso se a gente tiver os pacientes lá dentro, se a gente tiver a liberdade para os professores trabalharem, se a gente tiver a liberdade para os nossos colaboradores trabalharem e que a gente tenha os bons alunos para receber esse ensinamento, esse ensino. Então, acho que a mensagem é essa, né? Que a gente quer continuar fazendo o nosso trabalho de ter boas pessoas bem formadas na ponta, né? Boas pessoas que se preocupam com as outras pessoas na ponta. Eu acho que isso é uma diferença do centro universitário, que começou com o curso médico e o curso médico passou isso para as demais carreiras. Né? Então, acho que a gente conseguiu uniformizar essa forma de formar as boas pessoas que a gente vem formando ao longo do tempo. Pessoas comprometidas. Comprometidas, né? Pessoas que gostam de cuidar de pessoas, pessoas que se preocupam com as outras pessoas. Né? A gente tem esse cuidado, né? Nas nossas discussões, nos nossos objetivos. A gente tem essa preocupação. Né? E eu acho que isso o aluno percebe logo no primeiro dia de aula, né? Que tem algo diferente nesse lugar. E essa é a mensagem que eu
gostaria de passar, né? Que a gente precisa continuar a ter a oportunidade de formar bons profissionais e boas pessoas. Professor Fernando, foi um imenso prazer recebê-lo aqui. A Associação Paulista de Medicina, como uma entidade fundada em 1930, tem muito orgulho de recebê-lo aqui e ver todo o seu trabalho, seu empenho, sua dedicação na gestão do Centro Universitário Faculdade de Medicina do ABC. Desejamos a você, desejamos à sua equipe, né, com o professor Davi, e todos os colaboradores da sua gestão, da sua diretoria, em primeiro lugar, parabéns pelo seu empenho, pela sua gestão, e desejamos que tudo aconteça de bom, tudo que for possível dentro do seu universo, da sua faculdade, tudo aconteça da melhor forma possível, né? Que você consiga finalmente a sua meta seja cumprida no final. Muito obrigado. Eu queria mais uma vez agradecer a oportunidade. Eu acho que é muito importante a gente ter espaço de fala nessas importantes associações. Dizer que o Centro Universitário está de portas abertas para a APM de São Bernardo e Diadema, para todas as APMs. A doutora Tereza fez parte da curadoria durante muitos anos, né? Conhece a instituição, sabe da nossa luta, das nossas reivindicações. Então, eu acho que é muito importante a gente poder vir aqui falar um pouquinho do nosso trabalho e dizer que nós estamos à total disposição de todos para fazer um trabalho em conjunto para a nossa região. Muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço novamente, professor. E agora, então, terminamos o nosso podcast com o professor Fernando, reitor do Centro Universitário Faculdade de Medicina do ABC. E não se esqueça, curta, comente e compartilhe esse podcast com seus amigos.